Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os top 3 fundos imobiliários que poderiam estar em qualquer carteira de fundos imobiliários aí de investidores de qualquer nível, tá? É claro que é a minha opinião considerando os fatos até o dia de hoje, mas a gente vai aqui dar uma sugestão para que você analise, não para que você coloque na sua carteira, mas um ponto de partida para que você analise esses fundos e de repente avalie a conveniência de que eles façam parte da sua carteira. Afinal de contas, são mais de 150 fundos imobiliários e se você está querendo começar, uma das maiores dificuldades realmente é escolher quais são os melhores fundos dentre tantas opções que o mercado nos oferece, tá bom? Então aqui eu vou comentar, na minha opinião, quais seriam essas três opções e eu quero também que você deixe suas sugestões, critique os meus favoritos e também coloque quais fundos você acredita que deveriam estar nesta lista, tá bom? Que aí a gente discute, eu digo por que não coloquei, porque eu tive que dizer não a mais de 150 fundos, então a gente tem aqui assunto para discutir bastante tempo, tá? Mas antes de entrar no conteúdo, queria pedir para você dar um like nesse vídeo, caso você tenha gostado dele. Isso é muito importante para ajudar a mostrar esse conteúdo a mais pessoas e também se inscrever no canal, caso você queira receber notificações de mais vídeos como esse. Importante marcar a sinetinha para isso, tá bom? Então vejo você no vídeo, um abraço e até logo. Então, pessoal, antes de entrar nos top 3, tá? Eu queria comentar os critérios que eu utilizei para fazer essa seleção, né? Muita gente vai sentir falta de alguns fundos, eu não quero antecipar quais são. São fundos que são de extrema qualidade, todo mundo sabe disso, mas que costumam ser negociados a preços realmente muito elevados. Então, via de regra, eu não costumo colocá-los na carteira. E esses três fundos que eu estou comentando, eles têm uma precificação, valuation mais atrativo no momento aqui que eu estou gravando o vídeo, tá? Então, me parecem mais interessantes para o estudo de alguém que está começando a montar uma carteira ou já está no mercado há algum tempo e está procurando algumas opções de fundos que podem dar um bom retorno e que tenham grande qualidade e também um bom nível de segurança, tá? Então, um dos critérios que eu utilizei é multi-multi. Então, são fundos que são grandes, com patrimônio grande, tá? Patrimônios bilionários, que possuem diversos imóveis e diversos inquilinos. E a qualidade desses inquilinos, via de regra, é bastante boa, tá? Então são fundos bons, que vão oferecer um bom nível de segurança e ao mesmo tempo oferecer um bom yield para o investidor, que no final das contas, o que a gente leva para casa é o yield, tá? A qualidade é muito importante, não estamos abrindo mão disso, mas a gente precisa também de uma boa remuneração. E por isso que eu escolhi esses três fundos, tá bom? E também quero concentrar aqui a análise nos segmentos de atuação desses fundos, tá? Então, por exemplo, o segmento de lajes corporativas eu preferi deixar de fora do top 3, porque na minha opinião, de 3 fundos imobiliários, não deveria haver somente 3 fundos, considerando apenas 3, né? Não tem espaço para um fundo de lajes ainda, tá? Se a gente expandir essa lista aí, a gente coloca, claro, um fundo de laje na lista também, tá? Então, os segmentos que eu escolhi foram shopping centers, tá? Varejo educacional e também logístico, tá bom? Então, vamos aos fundos. O nosso terceiro fundo é do segmento logístico. Difícil imaginar no horizonte de 10 anos, por exemplo, esse setor sofrendo. Eu entendo que ele vai crescer bastante, vai continuar crescendo e bons imóveis bem localizados de galpões logísticos tendem a se valorizar com o tempo. Além disso, quando as cidades vão crescendo e abrangendo essas áreas que são ocupadas por esses galpões, nós temos ainda a possibilidade de ganho de capital via valorização dos terrenos. Então isso é uma upside favorável para quem investe nesse tipo de imóvel pensando no longo prazo. Pois com essa valorização, os fundos podem vender imóveis aí que já estão com terrenos muito valorizados e partir para outros imóveis em locais mais distantes que ainda atendam à necessidade de galpões logísticos para o mercado. E nesse sentido, o terceiro fundo do meu top 3 é o GGRC ou GGR Coppevi 11. É um fundo que tem 770 milhões de patrimônio, tem 15 imóveis em 8 estados, então é bem diversificado, tem inquilinos como Suzano, Ambev, Copobras, aí indústrias. É um fundo que, além de galpões logísticos, tem também
galpões industriais. Então é um fundo que oferece um bom yield, um bom rendimento, muito mais competitivos que os medalhões do mercado, como a HGLG, né? Que é um excelente fundo, mas como eu comentei, costuma oferecer um yield um pouco bem mais baixo, né, do que esses fundos mais que estão chegando no mercado, tá? Que tem qualidade, mas não tem ainda a solidez, a garantia que tem um HGLG, né? Essa diferença de preço, é claro, tem uma justificativa, mas a gente precisa focar também no quesito yield, que ele também é muito importante, tá bom? Então eu entendo que o GGRC vale a pena ser analisado e de repente pode ser uma opção para a sua carteira se você está procurando um fundo no segmento de galpões logísticos. O segundo colocado no nosso top 3 é um fundo do segmento de shopping centers, tá? Todo mundo sabe que os shoppings estão sofrendo bastante com a crise do coronavírus, estão fechados, né, até esse momento aqui em que eu estou gravando o vídeo, mas a gente sabe que em algum momento a vida vai voltar ao normal. Quando a gente está no meio de uma crise, a gente tende a alongar essa experiência que a gente está tendo no momento por um prazo indefinido e acha que as coisas vão continuar dessa forma por muito tempo. Mas quem já acompanha o mercado por mais tempo sabe que temos dias ruins, mas também temos dias muito bons. E eu acho que os dias bons vão voltar em breve e eu não vejo o brasileiro deixando de frequentar shopping centers. Pelo menos eu penso que nós vamos continuar com a nossa cultura, nosso modo de vida. É claro que muita coisa vai mudar depois dessa crise do coronavírus. Eu acho que a gente vai continuar usando máscaras quando a gente estiver gripado para não infectar as outras pessoas. Isso é muito positivo, muita coisa deve mudar, mas eu não acho que os shoppings vão morrer, muito pelo contrário. Acho que a gente vai continuar frequentando shoppings, vai continuar comprando. O Brasil tem alguns problemas de segurança pública que resistem em serem resolvidos, né? Então, por isso, a questão da segurança, o conforto, o ambiente, a questão do estacionamento, eu acho isso muito difícil de mudar, muito difícil de replicar em outro tipo de imóvel e vejo como esse segmento com muito potencial daqui para frente. É um segmento que tende a tanto se prejudicar com a piora da economia, como a gente está vendo agora, estamos vivenciando agora, mas também quando a economia melhora, as vendas melhoram, o aluguel do shopping ele é mais elástico. Você tem a receita do estacionamento, você tem as receitas de publicidade, você tem o aluguel variável das lojas. Então, se a economia se aquece, se acelera, os aluguéis também aumentam na mesma proporção. Então, isso é muito positivo. Eu acho importante ter shopping na carteira. E nesse segmento, eu entendo que o melhor representante é o HGBS 11, um fundo de shoppings com patrimônio de 2,2 bilhões de reais. São 16 participações em 5 estados, tá? Então, um fundo bem diversificado, com participações relevantes nos shoppings que tem no seu patrimônio. Então, é um fundo que é bastante seguro, tem um histórico de vacância baixo e um bom resultado operacional e um histórico de manutenção de dividendos muito bom, tá? Então, é um fundo que é administrado por uma gestora também que vem fazendo um bom trabalho, era administrado pela CSHG, né, a Credit Suisse, e agora está sendo administrado pela Red Investments, que tem feito um bom trabalho e eu acredito que é um fundo que merece ser analisado e pode fazer parte tranquilamente da carteira de qualquer investidor de fundos imobiliários. É claro que o momento em que você escolhe um fundo é muito importante. Na minha opinião, o preço importa, então é importante que você avalie essa questão antes de investir. E lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. O terceiro fundo, gente, aqui o meu favorito, que ocupa a primeira posição aqui no meu top 3, na minha opinião, é um fundo que é um novato, certo? Ele mudou muito recentemente, mudou muito para melhor, importante que se diga, é o HGRU. Ele está no segmento de varejo e educacional. Em maior parte, os imóveis aí estão no segmento varejo, tá bom? É um fundo que tem um patrimônio de 1 bilhão de reais, são 14 participações, sendo que 3 no segmento educacional, 3 imóveis aí locados para universidades e 11 imóveis do segmento de varejo, lojas de supermercado, tá? Então são lojas Big, lojas do Sam's Club, muito bem localizadas e que tem um resultado muito bom.
Eu acho que a cereja do bolo é a gestora, a CSHG, na minha opinião, é uma das melhores gestoras do mercado, tem um histórico de respeitar muito o investidor, bons relatórios, bastante transparentes, tá? Então, bem alinhados com o investidor, com a visão de longo prazo, tudo que um investidor de longo prazo precisa. Então, é um segmento que, mesmo com a crise do coronavírus, o segmento de varejo, ele foi bastante resiliente, é um dos poucos fundos que está mantendo os dividendos com a crise do coronavírus. Então, é um serviço essencial, essa coisa do varejão de supermercado, né, de alimentos. Então, pode tudo parar, mas isso não para. Então, é algo muito interessante para ter numa carteira. Pessoalmente, a minha maior posição é em HGRU, apesar de ser um fundo que mudou recentemente para melhor, como eu comentei. Antes ele era focado em imóveis educacionais, mas com essa nova emissão, o fundo mudou bastante e eu acho que merece ser analisado, ter um bom yield, um bom retorno em situações aí de estresse do mercado. Tem se mostrado muito duro e tem resistido e entregado bons resultados para os seus cotistas. Então vale a pena estudar o HGRU e claro que tudo depende do preço, na minha opinião o preço importa. Nesse momento ele está bastante atrativo, sofreu relativamente pouco com a crise que tem acontecido, tá? E com certeza merece ser analisado. Então pessoal, esse é o nosso top 3, espero que você tenha gostado. Se você não gostou, deixa o seu comentário aqui, é muito importante, eu vou responder. Vamos tentar argumentar, ver por que eu escolhi esses fundos. Também diga quais são os fundos que você acha que deveria estar nessa lista e não estão, tá bom? Para que a gente possa aqui mostrar para as pessoas que acompanham o canal outras opções e argumentos, que os argumentos, no final das contas, é o que importa, tá bom? Então vejo você no próximo vídeo, um abraço e até logo.